Então, olá, pessoal. Estamos então começando hoje a nossa segunda aula e o nosso tema de hoje é o pecado, né? Nós vimos em Gênesis 1:31, no capítulo 1, do versículo 31 de Gênesis, nós lemos lá que Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Então veja aí essas palavrinhas. Tudo muito bom. Então, quando a gente olha no mundo ao nosso redor hoje, a gente vê que tem muita coisa boa. De fato, tem muita coisa boa. Mas será que a gente pode dizer que tudo é muito bom? Acredito que vocês podem se questionar um pouquinho também, né? Porque quando a gente olha ao nosso redor, o que é que a gente vê? A gente vê guerras, a gente vê discórdias, a gente vê maldade, a gente vê injustiça, doença, pandemia, crise social, crise política, crise econômica, crise dentro da igreja. Então a gente está vendo que nem tudo é muito bom, né? Mas então, como é que a gente explica isso? Deus não criou o mal, Deus não criou o pecado, porque tudo que Deus criou, segundo a palavra de Deus, tudo é muito bom, né? Então, a aula de hoje, o que nós vamos fazer? Na aula de hoje, nós vamos falar como foi que o pecado entrou no mundo. Né? Gênesis 1 e 2, os dois primeiros capítulos, nos falam do esplendor da criação. E agora, no terceiro capítulo, nós vamos ver como foi que o pecado entrou no mundo e as consequências desse evento, tá certo? Então, vamos fazer uma rápida revisão aqui. Então, antes da gente falar do pecado, vamos só revisar aqui um pouquinho, lembrando que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Criados à imagem e semelhança significa o quê? Criados ao amor, chamados ao amor. Por quê? Porque Deus é amor. Chamados a ser corresponsáveis pela criação, quando Deus colocou o homem como o senhor, o gerente, né, do mundo, refletindo o quê? Deus, criador, senhor absoluto de todas as coisas. Né? E o chamado também a gerar vida, a única criatura no mundo inteiro que pode gerar vida de outras criaturas dotadas de corpo e alma, né? Refletindo Deus, doador da vida. E também imagem e semelhança pela paternidade, Deus Pai, na Trindade, então, nós que somos chamados a viver a paternidade em família. Né? Então, assim, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem que vivia na amizade com Deus, criou o homem para viver na amizade com Deus e viver na harmonia com toda a criatura. Né? Então, o catecismo nos diz, nos ensina que Adão e Eva foram criados em estado de santidade e justiça originais. E o que é santidade original? Santidade original significa que eles viviam na intimidade com Deus. Eles participavam da vida divina. Né? Não havia pecado. Adão e Eva foram criados sem pecado. Não havia pecado no mundo. Tudo era muito bom. Né? Tudo estava em perfeita harmonia. Então, Adão e Eva foram criados no estado de santidade original, em que eles viviam e participavam dessa amizade com Deus intimamente, né? A serva de Deus, Luísa Picarreta, a Picarreta, que eu acredito que algum de vocês já ouviu falar, ela teve muitas experiências místicas durante anos, experiências místicas assim fenomenais, né? E baseada nessas experiências místicas, ela diz que Deus criou o mundo para o homem ali habitar e criou a alma do homem para Deus ali habitar com a sua divina vontade. Né? Olha que coisa mais linda. Então, isso é a santidade original. É Deus habitando na nossa alma e nos fazendo participar da vida dele. Né?
Eles eram puros, eles eram inocentes, eles gozavam dessa amizade com Deus, né? E a justiça original, o que significa dizer que Adão e Eva foram criados em estado de justiça original? A justiça original significa que Adão e Eva viviam em total harmonia, harmonia interior, harmonia com eles mesmos, né? Harmonia um com o outro, o casal, Adão e Eva, eles estavam em harmonia. Harmonia com a criação, toda a criação estava submissa a Adão e Eva, a Adão principalmente, né? Então, toda a criação estava em harmonia com Adão e Eva e harmonia com Deus. Então, estava tudo em harmonia, estava tudo ajustado, né? Daí a justiça divina, porque estava tudo ajustado à divina vontade, tudo ajustado a esse plano de Deus maravilhoso. Então, enquanto Adão e Eva viviam assim na amizade com Deus, eles não estavam sujeitos a morrer, nem a sofrer. Então, não existia morte e não existia sofrimento. O Jardim do Éden representa este local, e aqui nós não estamos falando assim de um local físico, né? Assim, onde a gente possa dizer um local no planeta, esse ponto tal no planeta, não é, aqui não é isso o mais importante, mas é entender esse local, vamos chamar assim, esse local onde Deus e as criaturas eles estão em perfeita harmonia, né? Isso é o que o Jardim do Éden representa, essa total harmonia entre Deus e o homem, um local onde Deus e o homem habitam juntos, né? E aí nesse local, nessa harmonia, nessa amizade, nessa intimidade com Deus, o homem era feliz. O homem era muito feliz, ele gozava de felicidade e ele era livre. E aqui nós fazemos uma palavrinha sobre a liberdade, o livre-arbítrio, né? Que ao criar o homem, Deus dotou o homem de livre-arbítrio, né? Deus quis que as criaturas superiores, quem são? Os homens e os anjos. Deus quis que essas criaturas superiores pudessem escolher livremente amar a Deus e participar da vida divina, né? Esse é o plano de Deus. Então, o livre-arbítrio é o que, então? O livre-arbítrio é a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Esse é o livre-arbítrio. Então, a escolha do bem conduz à liberdade perfeita, conduz mais e mais à proximidade com Deus, a uma imersão na divina vontade. A escolher o bem é ser conduzido a estar mais e mais imerso em Deus. A escolha do mal é um abuso da liberdade. Não é esse o plano de Deus, né? É um abuso da liberdade que conduz a quê? Ao distanciamento de Deus, à escravidão, que não é o que Deus quis. Deus não queria isso. Deus não criou o homem para isso. Então, como Deus é a perfeita liberdade, quando o homem escolhe o bem, ele se aproxima de Deus, porque a escolha do bem conduz à liberdade. Deus é a perfeita liberdade. Então está em Deus. A escolha do bem nos aproxima de Deus e a escolha do mal nos conduz à escravidão e ao distanciamento de Deus, né? Então Deus é incapaz de escolher o mal. Deus não pode escolher o mal porque por natureza, a própria natureza de Deus, que é perfeito amor, perfeita bondade, perfeita misericórdia, Deus não pode escolher o mal, né? Então ele não criou o mal, nem ele escolhe o mal e nem ele criou o mal. E ele não quer o mal para o homem, né? Pelo contrário, o plano de Deus, o plano original de Deus para a humanidade, para os homens, era levar o homem a uma plena participação na vida divina. Nesse plano original, o homem estava destinado a ser divinizado ou deificado
por Deus na glória. E o que é isso? Não é ser igual a Deus? É ser como Deus? Não. Isso significa viver em plenitude a semelhança de Deus. Então, nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, no plano original de Deus, nós iríamos ser conduzidos à plenitude dessa semelhança com Deus, vivendo na intimidade com Deus, participando na vida trinitária de Deus, imersos no amor de Deus. Né? Mas o homem só poderia chegar a essa plenitude da semelhança com Deus, né? Através de uma submissão livre aos desígnios de Deus. Então, ao se submeter livremente, inteiramente ao plano de Deus, o homem seria conduzido a essa plenitude, né? Então, Deus, nós vamos ver como foi que a coisa acabou se desenrolando, né? Mas então, Deus deu uma ordem. Deus deu uma ordem a Adão. Ele foi bem direto e disse para que Adão usasse seu livre-arbítrio e disse que ele não comesse daquela fruta da árvore da ciência do bem e do mal, tá certo? Deus disse isso para ele e a gente vai ver o que foi que aconteceu, né? Para que qual era o plano de Deus? Que Adão se submetesse a isso, né? Ao plano de Deus e com isso ele chegasse à plenitude da semelhança com Deus. Né? Ele toda a sua descendência. Então, é uma prova, o fato de que Deus deu uma ordem que está implícito a obediência ou não a essa ordem, fica aí a prova de que realmente Adão e Eva tinham livre-arbítrio. Né? Eles tinham essa liberdade de escolher entre o bem e o mal. Né? Então, o livre-arbítrio, né, não é uma característica exclusiva do ser humano. Os anjos, como eu acabei de falar, eles também foram criados com livre-arbítrio. Eles tinham a liberdade para escolher o bem, se submeter a Deus e permanecer na presença de Deus para sempre. Né? Mas quem são os anjos? Quem são essas criaturas, né, criadas por Deus, assim, um pouquinho superiores ao homem? Essas criaturas que são puro espírito, né? Na nossa profissão de fé, nós dizemos, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Então, aqui, essa criação invisível se refere aos anjos, que são por espírito, né? E para que Deus criou os anjos? Ora, Deus criou os anjos, eles são mensageiros da vontade de Deus. Eles são uma espécie de intermediários entre Deus e a criação. Então, eles têm missões especiais, de encorajar, de ensinar, de proteger, né? E também de executar castigos, punições. Então, os anjos, eles são servos muito especiais de Deus. Eles estão presentes na Bíblia inteira. A Bíblia inteira nos fala dos anjos. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós encontramos inúmeros relatos sobre os anjos, né? Então, os anjos, eles são por espírito, eles não se propagam como o ser humano, eles não geram vida como o ser humano, mas eles foram criados já numa quantidade enorme, miríades e miríades de anjos, uma grande quantidade de anjos foram criados de uma vez só. Né? E eles têm também, nessa quantidade enorme de anjos, existe uma hierarquia. Então, tem aqueles anjos que servem a Deus mais próximos, diante do trono de Deus, e tem aqueles anjos que servem aqui na terra.
Então, os serafins e os querubins são aqueles anjos dos níveis mais altos. Eles estão assim bem próximos de Deus, servindo a Deus bem na presença de Deus. Os serafins, eles são cheios de sabedoria. E os querubins, segundo São Tomás de Aquino, eles eram abrasados do amor de Deus. Tanto é que eles são anjos de luz, que refletiram, o amor de Deus era tão demasiado neles que eles ficavam, eles são abrasados e como que cheios de luz, né? Então, assim são os querubins, abrasados do amor de Deus. E tem também na hierarquia, são 9, nós não é o propósito aqui a gente chegar assim a todos os detalhes, mas aí tem aqueles mais dos níveis mais baixos que vão servir aqui mais na Terra, que são os arcanjos, que são mensageiros especiais de Deus, e os anjos, inclusive os anjos da guarda, né, que nos protegem, que nos guardam, que estão cuidando para que a gente encontre o caminho para o céu, né? Esses são assim só uma ideia geral sobre os anjos, não é o propósito do curso, né? Mas para a gente saber, é importante saber isso sobre os anjos para a gente entender, né, que havia um anjo, um querubim, ele era um anjo querubim, cheio de luz, tanto que o nome dele era Lúcifer, porque ele era assim um anjo de luz, que ele escolheu não submeter-se a Deus, né? Usando o seu livre arbítrio, ele escolheu não se submeter a Deus. O que acontece? Que ele, por orgulho e por inveja, ele discordou de Deus. Ele achou que não era uma boa ideia que Deus fizesse do homem, uma criatura inferior dos anjos, fizesse do homem a sua obra-prima. E ainda tivesse esse plano de um dia se encarnar, né? Porque toda essa. Eu explico já já porque que ele sabia disso, né? Então, os anjos, o Lúcifer, quando ele foi criado e tomou esse conhecimento, ele achou que Deus não estava fazendo uma escolha muito correta, que essa escolha. Ele não concordou, ele achou que Deus estava cometendo um grande erro e que Deus ia depois agradecer quando soubesse que Lúcifer tinha razão, né? Então, um pouquinho como Judas. Então, ele acabou por orgulho, né, por se achar superior, e por inveja do homem, que ao homem Deus abraçou como sua obra-prima e fez do homem imagem e semelhança dele e derramou todo o seu amor sobre o homem. Então, por inveja desse homem, por orgulho e por inveja, ele se rebelou. E se rebelando, ele conseguiu arrastar uma grande quantidade de anjos que foram também rebeldes com ele, né? Então, quando eles se rebelaram, Lúcifer, que era um anjo cheio de luz, o que acontece? O livre-arbítrio, quando você escolhe o bem, você o quê? Se aproxima de Deus e você é conduzido mais e mais para a perfeição da imersão no amor de Deus, né? Próximo, cada vez mais próximo de Deus. Quando você abusa dessa liberdade, dá as costas a Deus, você então se distancia de Deus. E Lúcifer, cheio de luz, ao se rebelar contra Deus, ele se distancia de Deus e fica envolto em trevas. E aí o seu nome deixa de ser Lúcifer, passa a ser Satanás, que significa o adversário, o inimigo. E todos aqueles anjos decaídos que foram juntos, arrastados com ele, deixam de ser os anjos de Deus e passam a ser demônios, né? Liderados por Satanás. Então, agora é interessante a gente observar o seguinte, é uma coisa interessante sobre os anjos. Eles foram criados numa esfera atemporal, diferente dos homens. Nós vivemos aqui no tempo. Nós fomos criados no tempo, na história. Então, nós nascemos, nos desenvolvemos, aprendemos, pecamos, nos arrependemos, temos a chance de arrepender, de converter. Nós vivemos uma vida no tempo.
no tempo, na história, tem uma linha temporal na nossa vida, né? Que a gente vai fazendo escolhas, né? E o julgamento do homem só vai ser feito depois da morte, né? Aí depois da morte, pronto, está julgado. Ou vai para o céu, vai para o inferno, está julgado, né? Com os anjos é diferente, né? Aí depois da morte não tem mais como escolher, não tem mais escolha, não, tá definitivo. Com os anjos é diferente. Os anjos, como eles não têm eles não vivem nessa linha temporal que o ser humano vive, tudo para eles foi instantâneo. No momento que eles foram criados, instantaneamente eles receberam de Deus todo o conhecimento que estava reservado para eles. Então, eles imediatamente conheceram tudo, imediatamente eles se submeteram ou não, e imediatamente eles foram julgados. Então, os anjos já passaram pelo julgamento definitivo. Eles não morrem, então eles não vivem uma vida para morrer, para ser julgados. Não. Eles foram julgados instantaneamente e de forma definitiva. Então, hoje, né, os anjos de Deus não podem mais pecar, né? Eles já não podem mais pecar, vão ser anjos de Deus para sempre. E os anjos e os demônios, os anjos decaídos, eles não podem mais se arrepender. O julgamento deles já é definitivo, né? Então, tudo já está definido para eles, né? Então, longe de Deus, Satanás, com os anjos liderando os anjos decaídos, né? Ele se tornou o pai da mentira, ele é o pai da mentira, ele é o tentador, ele é o acusador e ele é especificamente muito importante, ele é obcecado, né, com o objetivo de corromper o homem. Esse é o ele quer, é o que ele quer, corromper o homem. Ele quer provar que Deus estava errado, né? Então ele quer corromper o homem. Então ele, como ele não pode, cheio de ódio, ele não pode atingir a Deus, porque ele é uma criatura. Então ele não pode atingir a Deus, ele é submisso a Deus, ele precisa da permissão de Deus para agir, então ele não consegue atingir a Deus. Mas no seu ódio, no seu orgulho e na sua inveja, ele então atinge, procura corromper a obra-prima de Deus, para dessa forma atingir a Deus de forma indireta, porque cada alma que se perde, cada alma que se corrompe, é um dor no coração de Deus. Então, ele não pode atingir a Deus diretamente, ele então está obcecado em corromper o homem para dessa forma atingir a Deus de forma indireta, né? Tão grande é o ódio que existe dentro dele, né? Então, no início da história da criação do homem, então Satanás o acusador, com todo esse ódio, ele vem representado no relato pela serpente, ele vem tentar o primeiro casal, né, Adão e Eva, a desobedecerem a Deus e destruir o plano de Deus. Ele queria destruir esse plano de levar o homem a viver essa vida na plenitude, né, da semelhança com Deus, né? E aí a queda de Adão e Eva, apesar da linguagem figurada, vocês vão ler no capítulo 3 e vocês vão ver que ela é rica em linguagem figurada. Mas a realidade, a verdade disso, né, não é figurada. A maneira de contar pode ser figurada, mas é uma realidade. A queda de Adão e Eva é uma realidade da nossa verdade, né, que faz parte da verdade revelada que nós cremos na nossa fé. Tá certo? Então, quando vocês forem ler, vocês vão ver, né, a serpente aí representando Satanás que vem tentar o homem e a mulher, né? Aí o que acontece? Eles caem. Adão e Eva caem na tentação, né? Uma coisa muito triste, muito trágica que aconteceu. Vários autores, eu encontrei vários autores que eles dizem que quem recebeu a ordem direta
de Deus para não comer daquele fruto proibido foi Adão. Né? Adão foi quem recebeu a ordem direta e que ele tinha a responsabilidade de proteger Eva, defender Eva daquela serpente tentadora. Então, ele tinha essa responsabilidade e ele falhou. Eva, ela até hesitou um pouquinho, mas ela caiu. Né? E Adão, que estava do lado dela, não fez nada. Ele que tinha a obrigação de defendê-la, de protegê-la, de fazer com que as ordens de Deus fossem cumpridas no jardim do Éden. Ele que era o gerente, né, do jardim, ele não fez nada, deixou tudo correr frouxo. E a coitada da Eva tentada e ele não fez nada, ficou ali só olhando, só assistindo, não levou as coisas a sério. E quando Eva cai e oferece o fruto a ele estava ali do lado dela, ele não hesita, né? E já cai também na desobediência, né? Mais adiante nós vamos ver Jesus, o novo Adão, o que ele faz? Ele se coloca no lugar do pecador, morre pelo pecador, dá a vida pelo pecador. Né? Ele abraça até o fim da sua própria vida pela sua esposa, que é a igreja. Nós que somos a sua noiva, né? Ele faz exatamente aquilo que Adão não fez. Né? Enquanto que Adão, né, ficou lá vendo a coitada da Eva ser tentada, Jesus não. O novo Adão, ele vai e se coloca lá no meio, entre a criatura e a serpente. E ele se deixa atingir mesmo pela morte. Né? Ele morre pelos seus, tá certo? E a Eva, bom, a Eva comeu, deu fruto para ele, e Adão, né, depois que ele come o fruto, depois que Deus vem prestar contas com ele do que tinha acontecido, ele nem sequer se arrepende, ele acusa a mulher. Né? Ele, em vez de dizer, ah, Senhor, não, ele diz, não, foi ela. Foi ela e Eva também, foi ele. Então, aparentemente não houve arrependimento, porque eles ficaram só se justificando e jogando a culpa no outro. Né? Então, foi uma tragédia isso que aconteceu, uma verdadeira tragédia. Né? E aí, o que é que acontece? Eu falei para vocês ainda há pouco que Adão e Eva, eles foram criados com dons preternaturais, né? Com a santidade original, a justiça original. Eles não morriam, não deveriam morrer, seriam conduzidos para a plenitude de Deus, provavelmente sem passar, ou sem passar pela morte, porque não havia morte nem sofrimento, ou então a morte seria um outro tipo de morte, seria uma morte talvez como a morte de Nossa Senhora, que é assim, fecha os olhos e se é que Nossa Senhora morreu, né? Porque não se sabe, não é bem claro se Nossa Senhora teve essa morte como a morte que estava prevista no início ou se ela simplesmente subiu aos céus. Isso aí é uma coisa que o catecismo diz que a gente não tem muita certeza do que foi. Que ela subiu aos céus, sim, subiu. Mas se ela teve uma morte antes, não se sabe. Mas se ela tiver tido uma morte, deverá ter sido uma morte sem dor, sem sofrimento, uma morte como uma passagem sem ser essa ruptura terrível que a morte é hoje, essa ruptura que separa a alma do corpo, para Nossa Senhora, se é que foi, né? Ou para Adão, no plano original de Deus, a morte seria uma transição suave, ou nem sequer teria morte, né? Seria uma transição dessa vida, nesse estado em que eles viviam no Éden, para uma plenitude maior de semelhança com Deus, onde eles seriam divinizados, deificados na presença de Deus, né? Imersos na divina vontade. Então, eles, com o pecado, eles perderam tudo isso. Eles perderam a santidade original, perderam a justiça original, perderam a imortalidade, perderam tudo, né? Todos esses dons que eles tinham, então eles passaram a conhecer o sofrimento, a morte, a dor,
tudo isso entrou no mundo como consequência do pecado. Eles sentiram vergonha, sentiram a divisão entre eles, a labuta, né, para ganhar o pão de cada dia, a dor do parto. Tudo isso é colocado ali representando toda a desgraça que vem por conta do pecado. Mas então, Deus é um Deus castigador que inventou essa história dessa ordem como uma desculpa para punir, castigar o homem? Absolutamente. Quando Deus passou aquela ordem, olha, não come do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque se você comer, você morre. Então, isso foi um alerta, não foi assim, nada de um Deus sem misericórdia, não. Foi por causa da enorme misericórdia de Deus que ele disse. Como um pai que diz para o filho: olha, filho, se você põe o dedo na tomada, você leva um choque, é a consequência. Se você pisa nesse carvão em brasa, seu pé vai ficar queimado. Então, é a misericórdia de Deus alertando Adão e Eva: olha, não comam desse fruto, não comam. Se vocês comerem, esse fruto vai levar vocês à morte. Então, a consequência foi uma escolha que Adão e Eva fizeram com seu livre-arbítrio. Né? Foi essa escolha que eles fizeram, e aí eles conheceram a morte, conheceram o pecado, o sofrimento, essa situação, esse estado em que eles estavam, foi transmitido, então, como eles são o pai da humanidade, pai e a mãe da humanidade, nossos primeiríssimos pais. Todos nós somos descendentes desse primeiro casal. Nós herdamos, então, essa culpa, esse pecado original, tá certo? O pecado, só um esclarecimento, né? Ele é transmitido a todas as gerações. Todo ser humano nasce com a mancha do pecado original, exceto Nossa Senhora. Todos nós nascemos com essa mancha do pecado original. Então, esse pecado original, é bom entender, tem gente que não entende muito bem. Não é o pecado pessoal que eu cometo. Então, tem gente que diz: para que batizar um bebê se ele ainda não cometeu o pecado? Mas acontece que o pecado original não é o pecado pessoal que nós cometemos. O pecado original é a perda dessa graça sobrenatural que o sacramento do batismo restaura. Né? Então, nós ficamos com o pecado original, assim, com essa inclinação ao pecado, que é o que nós chamamos de concupiscência. Então, o pecado original faz em nós, coloca em nós essa inclinação, essa tendência ao pecado. Nós perdemos o dom sobrenatural da graça e nascemos assim. Não perdemos totalmente, né? Nós não perdemos a graça de Deus totalmente. A graça de Deus está em nós, principalmente com o sacramento do batismo, mas é muito difícil não pecar. É muito difícil se manter em estado de graça. Nós católicos temos os sacramentos, que coisa maravilhosa. Nós nos confessamos, pronto, estamos em estado de graça. Mas às vezes não leva muito tempo. Logo, pouquinho depois, a concupiscência já nos leva a pecar novamente, né? Então esse é o estado que nós ficamos depois do pecado original, né? Ficamos desse jeito por conta desse evento trágico, terrível, né? Aí eu me pergunto assim, como é que pode Adão e Eva, eles viviam na amizade com Deus. Eles tinham intimidade com Deus. Eles nasceram santos, puros, sem pecado. Como é que pode eles terem caído nessa? Como é que pode? A gente não sabe exatamente como foi que aconteceu, né? A gente não sabe dizer exatamente como foi que eles acabaram caindo. A tentação foi muito grande mesmo, mas a gente pode observar algumas coisas que podem nos dar luzes, né, na nossa vida. Então, Adão não levou a sério o mandamento de Deus. Ele não levou a sério aquela ordem de Deus que precisava ser aceitada,
né, e se submeter a ela. Ele não levou a sério. Ele achou que, então Eva a serpente está ali tentando Eva, tá, deixa para lá. Não levou a sério. Então, às vezes, nós não levamos a sério aquilo que Deus nos pede, a santidade que Deus quer que nós vivamos, né? Então, foi uma coisa assim que aconteceu que a gente vê que Adão ele ele falhou não levando a sério a ordem de Deus. E Eva falhou conversando com a serpente. Ora, ninguém conversou com a serpente a serpente é o tentador, né? É um anjo que antes da queda era um querubim cheio de luz. Ele é inteligentíssimo e muito esperto. Tem uma lábia, vai conversar com o tentador, é muito difícil se manter de pé. Então, não se pode conversar. Conversar com as serpentes representa o quê? Representa considerar o pecado. Muitas vezes já elaborar o pecado na mente, antecipar o pecado, ou então pesar e medir o prazer que aquele pecado pode trazer. Né? Tudo isso é conversar com a serpente, é perigoso. Então, tem que fugir das ocasiões de pecado. Eles não fugiram, né? E aí eles caíram na tentação. E agora, outra coisa importante para a gente aprender na nossa vida é que a lábia, qual foi a lábia da serpente? O que foi que ela fez? Ela primeiro pegou, né, um anseio que estava no coração de Eva. Qual era o anseio? O anseio que Deus colocou no coração dela, que ela estava destinada a viver, a participar da vida divina, né? E aí a serpente vem e diz assim: sereis como deuses. Opa! É uma distorção, tá? Tem uma distorçãozinha, mas está muito parecido com o anseio do coração dela. Então opa, ela abriu os olhos, aquele anseio que estava ali, né? Ah, sereis como deuses. E eu tenho aqui dentro de mim essa coisa que eu quero participar da vida divina. Aí ele jogou a isca. Uma vez que ela mordeu a isca, aí ele diz a grande mentira: não morrereis. Não morrereis, a grande mentira. Porque, na verdade, ela jamais poderia ser como Deus. O máximo que ela pode ser é perfeitamente semelhante a Deus, na perfeita plenitude participando da vida divina, mas nunca Deus. Nós nunca seremos deuses, né? Podemos participar da vida divina, mas nunca seremos deuses. Mas ele distorceu um pouquinho, né? Criou aquela coisa na época, opa, fisgou, e aí não morrereis. Na hora que ele diz não morrereis, a mentira gerou no coração dela a desconfiança de Deus. Será que Deus disse certo? Será que é isso mesmo? Será que se eu comer desse fruto eu não morro? Ela desconfiou de Deus. No momento que ela desconfiou de Deus, ela já está em pecado. Né? Então foi uma tristeza mesmo, e foi esse o processo mais ou menos que a gente pode entender do que aconteceu. E aí o pecado entrou na história da humanidade, e nesse momento, o que Adão e Eva fizeram? Eles entregaram, né, de mão beijada a Satanás aquele presente que Deus tinha dado ao homem, de ser o gerente, né, da criação. E aí, nessa hora, Adão está entregando de mão beijada a Satanás o gerenciamento do mundo. E aí a palavra de Deus vai nos dizer, na primeira epístola de São João, no capítulo 5, versículo 19, que diz assim: o mundo todo jaz sob o poder do maligno, né? Então, foi isso que aconteceu. Mas, gente, então, havia lá no jardim, né, no jardim do Éden, duas árvores. Existia essa árvore, a árvore da ciência do bem e do mal. E esse fruto era proibido porque ele levaria à morte, né? Deus proibiu, na sua misericórdia, que Adão e Eva comessem,
desse fruto. Mas o que significa essa árvore da ciência do bem e do mal? Muitas vezes a gente lê o Gênesis e a gente imagina, né, pelas pinturas, assim, popularmente, que era uma macieira que tinha uma maçã, que Eva comeu aquela maçã, não tem nada disso, né? Aquilo representa, essa árvore representa algo que não é exatamente uma árvore, né? Uma árvore, né? Um vegetal, como a gente pode entender. A árvore da ciência do bem e do mal, ela significa... Bom, vamos entender uma coisa primeiro. Quando Deus nos criou, ele imprimiu na nossa consciência a lei natural. Deus, criador, ele, como criador, ele tem todo o direito de fazer isso. Ele que criou, então ele que determina. Ele determinou o que é o bem e o que é o mal. Ele determinou o que é a verdade e o que é a mentira. E ele imprimiu na nossa consciência essa lei natural que nós, com o uso da razão, somos capazes de distinguir, segundo Deus, o que é o bem, o que é o mal, o que é a verdade e o que é a mentira. Nós não precisamos ter uma religião, fé, para saber. Qualquer homem, se ele for lá no fundo da consciência dele, se ele tiver a capacidade de ir na consciência dele, ele vai entender que matar é errado, torturar é errado, injustiça é errado, desigualdade, roubar é errado, mentir é errado. Ele sabe, qualquer pessoa com o uso da razão pode usar a sua consciência e entrar em contato com essa lei natural. Então, Deus determina, ele como criador, ele determina o que é o certo e o que é o errado. Então, pertence a Deus. A ciência do bem e do mal pertence a Deus. Não cabe ao homem querer ser como Deus para determinar para si próprio o que é o certo e o que é o errado. Então, não comer desse fruto proibido significa o quê? Significa submeter-se ao plano de Deus, submeter-se à divina vontade, submeter-se àquilo que é o bem, de acordo com a criação, de acordo com a determinação de Deus, né? Então, esse é o plano de Deus. E a árvore da ciência do bem e do mal significa isso. Não comer o fruto é permanecer em submissão, confiando em Deus, confiando na sabedoria infinita de Deus, que sabe o que é o melhor para nós. Só Deus sabe o que é melhor para nós. Ele que sabe. Então, não comer esse fruto é escolher o bem e é submeter-se a Deus. Comer do fruto proibido é querer ser Deus, é querer ditar para si mesmo o que é o melhor para você mesmo, é querer se colocar no lugar de Deus para dizer o que é o certo e o que é o errado. E isso acaba criando, você desconecta com a lei natural, você mesmo que perde a capacidade de examinar sua consciência e, sinceramente, observar o que é o certo e o errado. E hoje em dia, né, a gente vê como nós estamos infestados de frutos proibidos, e aqui, né, os frutos proibidos de querer ser como Deus, o homem mais e mais querendo ser o Deus de si mesmo e querer determinar ele mesmo o que é o certo e o que é errado, o que é o bem, o que é o mal, o que é a verdade, o que é a mentira. Deus, você errou. Deus, você não sabe de nada. Isso aí foi o que Satanás pensou, né? Deus, você cometeu um erro aqui. E não é bem assim. E o que é que a gente vê hoje na nossa sociedade moderna? O que é que Gênesis 3 nos ilumina para olhar para a nossa sociedade moderna hoje? Né? Eu vou destrinchar aqui algumas coisas para vocês pensarem. Primeiro, né? Uma ideia já vem de muitos anos de que o demônio não existe. Isso era uma ideia antiga que já vem se desenrolando há muito tempo. O demônio não existe, o demônio é um mito, né? Então, na hora que o demônio não existe, na hora que o demônio é um mito, ele fica tranquilo para fazer a obra dele. Ele, né? Ninguém não tem impedimento, não tem resistência
né? Então, passar dessa fase de centenas de anos, né, com essa ideia de que o demônio não existe, agora nós entramos numa fase nova, né, que algumas pessoas que acreditam que o demônio existe, né, muitas pessoas começam a acreditar, mas começam a acreditar de que forma? Numa atmosfera de glamorização. Demônio, hoje em dia, está na moda, está em alta, uma coisa glamorizada. A gente vê isso na música, nas roupas, videogames, no cinema, mais e mais. Antigamente eram filmes de horror, hoje em dia não. Satanás aparece glamorizado, né? É, Inclusive, a palavra Satanás significa o inimigo de Deus. E apareceu aí um livro no Brasil, e o título é Satã, o amigo o amigo da boa criança, uma coisa assim, nem sei bem como é que é o título. Mas assim, ele não pode ser amigo, porque ele significa o inimigo, ele não pode ser amigo. Mas aí foi criando assim essa atmosfera de que não existe, mas é uma coisa natural, é uma coisa, não é bem assim como se achava, como se pensava. E daí vai havendo, pouco a pouco, uma aceitação da naturalidade do demônio e as coisas vão chegando em níveis mais altos até o ponto de que, hoje em dia, você já encontra aqui no Ocidente, em vários lugares aqui no Ocidente, mais e mais congregações de pessoas que publicamente fazem adoração satânica, né? Isso já existe, infelizmente, isso já existe e a gente está vendo isso aumentando, né? E Satanás ele faz duas tentações assim contra a misericórdia de Deus. Há duas grandes tentações contra a misericórdia de Deus. Uma, a pessoa, quando está no pecado, né, e está se sentindo muito longe de Deus, muito envergonhada e tal, ela desconfia que a misericórdia de Deus pode lhe salvar. Ela não consegue acreditar que Deus pode perdoar os pecados, resgatar o pecador, dar vida nova, dar uma vida convertida nova para essa pessoa, trazer essa pessoa para si, né? Abraçar essa pessoa e fazer dela uma criatura nova. Então, esse é o primeiro pecado contra a misericórdia, não acreditar que Deus é capaz de perdoar, que o perdão de Deus é maior que tudo. Resgata todo e qualquer pecador que se arrepende, né? Qualquer pessoa que se arrepende, que se volta para Deus, a misericórdia de Deus perdoa. Então, não acreditar nisso é uma grande tentação. E sabe qual é a segunda grande tentação? E essa está em moda, essa é bem atual. É achar, Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom que eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, que depois ele me perdoa, me leva para o céu assim mesmo, né? Esse negócio de ou o inferno não existe, ou ele está vazio, porque Deus é muito misericordioso, então, né, não precisa se arrepender, não precisa mudar de vida. Basta acreditar que Deus é misericordioso e vai seguindo. Então, aquela frase daquele versículo da Bíblia, quando Jesus encontra a pecadora e diz: vai e não peques mais. Né? Tem uma frase que saiu aí, eu não vou nem divulgar quem, e diz: vai e peques mais, né? E peques um pouco mais. É essa mentalidade que nós estamos abrindo as portas para Satanás assim, espalhar nesse mundo moderno. E aí, com essas portas abertas para a ação do demônio, o que acontece? Nós começamos a querer ser os senhores do bem e do mal. Nós queremos dizer o que é o bem e o que é o mal. Então, hoje em dia, não é difícil você encontrar situações em que o pecado passou a ser virtude, passou a ser um bem celebrado orgulhosamente nas praças públicas. E a virtude, os valores cristãos, família, defesa da vida, tudo isso passou a ser uma. As pessoas que defendem isso passam a ser marginalizadas e até perseguidas. Então, isso é uma total inversão dos valores.
É o homem na sociedade moderna querendo ser o senhor do bem e do mal, querendo tomar posse da ciência do bem e do mal, querendo colocar-se no lugar de Deus e ditar o que é o certo e o que é errado. E a mentira passa a ser verdade, a verdade passa a ser mentira. E aí cria toda essa confusão que nós vemos em muitos lugares hoje em dia, né? O que acontece? O que acontece? Bom, com esse evento trágico que aconteceu, da queda de Adão e Eva, essa coisa, essa tragédia terrível, todas as consequências que nós vimos, nós estamos nessa sociedade hoje que nós vivemos, em que o sereis como Deus continua mais e mais gritando nos nossos ouvidos, essa terrível tentação do sereis como deuses, e sereis, e não morrereis, né? Não morrereis, não tem inferno. Vocês não vão morrer, porque aqui esse não morrereis, ele está se referindo não só à morte física, mas à morte após o julgamento, depois da morte, a segunda morte, que ir para o inferno é morrer pela segunda vez, é a segunda morte, né? Não morrereis, né? Ou seja, não tem inferno, ou então se tem, está vazio, né? Besteira, vamos continuar fazendo o que a gente quer fazer, não tem que se preocupar com nada, né? Só voltando um pouquinho para Adão e Eva, para a gente começar a ir fechando essa aula, né? A primeira coisa que aconteceu, eu estava falando aqui para vocês da árvore, da árvore da ciência, né? Do bem e do mal. Então, eles comeram desse fruto, e o que aconteceu logo depois que eles comeram desse fruto? Eles ficaram envergonhados, eles ficaram morrendo de vergonha, perceberam que estavam nus. E o que significa isso? Quando você lê na Bíblia que eles perceberam que estavam nus. Isso significa que eles, que antes não tinham maldade, eles eram puros, eles não tinham maldade, eles agora descobriram a maldade, né? Eles descobriram a inclinação ao pecado. E aí eles se percebem nus e ficam envergonhados e se escondem de Deus. As pessoas, quando pecam, elas têm a tendência a querer se esconder de Deus, como se Deus não visse tudo, né? Mas sabe o que acontece? Eles, ao tentar se proteger, eles acabam se machucando mais, né? Eles pegaram, olha só, eles pegaram folhas de figueira para proteger as suas partes íntimas. Gente, quem conhece figueira, eu tenho figueira aqui no meu jardim, né? A figueira, ela tem sim umas folhas grandes, mas essas folhas elas irritam a pele, né? E quando você quebra, tem uma seiva que irrita a pele, mesmo que você não, eu não tenho alergia à seiva da figueira, mas cada vez que eu vou colher figo, eu saio de lá, às vezes até me coçando, porque a folha, ela é áspera, ela irrita a pele. Então, na tentativa de se proteger, não sabiam se proteger, acabavam se machucando mais e mais, até que o próprio Deus vem e dá roupas de peles de animais para eles, né? Então, nós dependemos tanto de Deus que nessas horas é até Deus que tinha que vir protegê-los, né? Cobrir a nudez deles, porque nem isso eles souberam fazer. A forma como eles fizeram, com certeza, só criou mais machucado neles, né? Então, depois que eles fizeram isso, e que Deus vem prestar contas e dizer, olha, vocês agora é inevitável, vocês agora vão morrer, vocês agora vão sofrer toda essa confusão interior, vocês agora vão conhecer a depressão, a ansiedade, o trauma, vocês agora vão conhecer uma porção de problemas que vocês não conheciam anteriormente. Vocês agora vão conhecer toda essa dificuldade uns com os outros, nos relacionamentos. Ah, foi você que me deu o fruto, né? Ah, não, acusação uns com os outros, divisão, problemas de relacionamento aí nos casais, nas famílias, em todo tipo de relacionamento, uns com os outros. Perdemos essa harmonia de conviver uns com os outros, né? Toda essa inimizade que passou a acontecer. E aí Deus diz: olha, vocês vão perder esse face a face comigo. Não vai ser mais tão fácil estar assim diante de mim. Agora essa harmonia foi quebrada, né? Tudo isso é inevitável. E agora a natureza
que era submissa a vocês, não é mais. Vocês agora vão enfrentar seca, inundação, furacão, tudo isso vai acontecer. Vocês vão plantar e vem uma geada e vocês perdem toda a colheita. Então, essas coisas passaram a fazer parte que não existia antes, né? Passaram a fazer parte da vida do homem, do dia a dia do homem. Essa desarmonia com a natureza, desarmonia com toda a criação. E principalmente o sofrimento, né, do dia a dia. O dia a dia vai passar a ser um dia de sofrimento, né? É claro que o sofrimento ele pode ser ressignificado para a glória de Deus e oferecido para Deus, mas antes nem sequer sofrimento havia, tá certo? Então, aí o que acontece em seguida? Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Puxa, que Deus malvado, expulsou os coitadinhos. Não, gente, isso é misericórdia. Foi por misericórdia, gravem isso, que Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Por quê? Havia uma segunda árvore no meio do jardim, que era a árvore da vida, né? E essa árvore, ela significa muitas coisas. Ela significa retidão, sabedoria. Ela significa, inclusive, a Eucaristia, né? Ela é a árvore da vida, então a Eucaristia que nos dá vida. Essa árvore que está lá no Gênesis, ela vai reaparecer no Apocalipse. A gente vai encontrar ela lá. E essa árvore vai nos falar que ela produz 12 tipos de frutos diferentes, que é uma alusão, né, aos 12 apóstolos, e que ela tem folhas que servem para curar as nações. Então, essa árvore, a árvore da vida, quem come do fruto dessa árvore recebe a imortalidade, né? É um dom que essa árvore produz. Então, por misericórdia, Jesus expulsou Adão e Eva do jardim para que eles não comessem dessa árvore e não ficassem imortais nesse estado de pecado. Então, ao expulsar do jardim e colocar um anjo lá, Deus está o quê? Planejando a salvação do homem, para que no dia, se algum dia, né, o homem vier a comer desse fruto, que ele para a imortalidade, que ele possa viver a imortalidade em Deus e não em estado de pecado. Né? Já pensou se Adão e Eva ficam no jardim e comem desse fruto e ficam imortais no estado de pecado? Né? Nós nem sequer estaríamos mais aqui. Então, hoje, se nós temos a chance, a possibilidade de salvação, é porque Adão e Eva foram expulsos da possibilidade de se tornarem imortais em estado de pecado, né? Então, Deus expulsou Adão e Eva, né? Porque ele queria primeiro resgatar o homem daquele estado de pecado, para que ele depois pudesse receber a imortalidade, né? Então, essa é a misericórdia de Deus em todo esse relato. Nós podemos ver a misericórdia de Deus e o homem voltando as costas para Deus. Deus sempre na sua misericórdia, no seu amor, e o homem aqui voltando as costas, duvidando, sendo irresponsável com os mandamentos de Deus, ouvindo a serpente, né, o tempo inteiro. E aí no final, aí Deus então protege eles, né, de ficar imortais no pecado, e e ele faz a promessa mais importante que há no Antigo Testamento, né? Porque é como se fosse ele é conhecido como o proto-evangelho, né? É a promessa da salvação, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando ele diz assim: porém ódio entre ti e a mulher, se referindo aqui à serpente, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? Então aqui é essa promessa de salvação. Gente, todo o Antigo Testamento é uma preparação para o Novo Testamento, e a mensagem central do Novo Testamento é que Jesus Cristo se fez homem para nos resgatar, para nos salvar desse pecado e nos conduzir para destruir as obras de Satanás, né? Nos resgatar e nos levar para a plenitude em Deus, né? Isso daí
é a grande mensagem do Novo Testamento. E aí Maria é a nova Eva. Então, as duas foram criadas sem pecado. Uma desobedeceu e por ela entrou o pecado no mundo. A outra obedeceu e com o seu sim, ela trouxe o Salvador para o mundo, né? Maria, então, é a nova Eva. Enquanto que uma conversou com a serpente, a outra pisou na cabeça da serpente. E Jesus é o novo Adão. Enquanto que Adão não assumiu sua responsabilidade, se esquivou, né? Jesus, o novo Adão, ele assume por nós o pecado. Ele coloca o pecado nos ombros dele, na vida dele, e dá o seu sangue para que nós não fiquemos na perdição, né? Isso aí é o novo Adão que se sacrifica por nós, que dá todo de si, até a última gota de sangue por nós. Enquanto que um trouxe o pecado e a morte ao mundo, Jesus é aquele que vem nos trazer a salvação e a vida nova, né? Então, esse é o centro da nossa fé. Esse capítulo de hoje, Gênesis 3, ele é importantíssimo. Eu espero que vocês façam o estudo com bastante diligência. Ele é muito importante. Toda a nossa fé assim tá muito centrada nisso. E eu quero dar um recadinho para vocês, um recadinho atual. Imagina uma hipótese, assim, que se nós estivéssemos no mundo, numa sociedade, isso já existe, isso é verossímil, né? Isso já existe em alguns lugares do planeta, mas que nós estivéssemos, de repente, assim, numa situação em que não houvesse Bíblia, não tivesse acesso à Bíblia, não tivesse acesso ao catecismo, não tivesse acesso aos ensinamentos da igreja, que toda nosso acesso à internet fosse completamente censurado, que nenhum valor cristão pudesse chegar até nós, certo? Mas que ainda assim existissem líderes religiosos pregando lá suas mensagens. Como é que nós vamos fazer se nós estivéssemos numa situação dessa? Aí agora eu peço para vocês fazerem uma tatuagem mental. Vocês coloquem assim na consciência de vocês essa verdade. Seja lá que mensagem vocês numa situação dessa possam escutar. Se essa mensagem não tiver em consonância com o fato de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o nosso Salvador, que se fez homem e nos resgatou como um sacrifício, se deu em sacrifício até a última gota de sangue para nos resgatar do pecado. Que com isso ele destruiu as obras de Satanás. Que ele perdoa, nos resgata, nos dá vida nova e que nos conduz ao céu, à eternidade. Se nós não escutarmos uma mensagem que esteja em harmonia com isso que eu estou dizendo agora para vocês, essa mensagem não está na verdade. Então, se algum dia tudo nos faltar, certo? Tudo nos faltar, que tenhamos essa fé em Jesus Senhor, assim como nós conhecemos hoje. E aí, para terminar, gente, que ninguém engane vocês com uma mensagem diferente, tá? Eu queria ler para vocês uma mensagem, um versículozinho aqui, para a gente terminar. Eu sei que passou de 1 hora, né? Mas não passou tanto. Então, dá tempo de eu ler para vocês. Ela é Romanos 8, o versículo 35. É o livro de São Paulo, a Epístola de São Paulo aos Romanos, o capítulo 8, e o versículo 35 e o 38 e 39. São 3 versículos que eu vou ler para vocês. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Então, gente, nesse mundo que nós vivemos, nessa sociedade moderna, cheia de novidades, né? Que nós não sejamos enganados. E se algum dia nós tivermos que escolher entre Jesus Cristo, se algum dia a tribulação bater na nossa porta, que nós não titubeemos, que nós possamos ser fiéis, perseverantes até o fim, que nós não caiamos na tentação como Adão e Eva, mas que, assim como São Paulo diz, nem a morte, nem a vida, nada nos separe de Jesus Cristo, dessa fé que nós temos que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Rezando Ave Maria agora para a gente terminar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.